Oi pessoal, tudo bem? Palavrão, língua e texto no ar, já sabe, segue a gente em todas as redes, se inscreve, ativa o sininho de notificação, senão ninguém avisa quando tem vídeo novo no ar. E olha só, a gente vai dar sequência agora a uma série do Palavrão que vai procurar se aproximar dos vestibulares, dos temas de vestibular e dos tipos de proposta que costumam cair. E eu vou sempre direcionando a abordagem, as temáticas, as maneiras de construir texto e alguns intertextos possíveis, porque afinal de contas, gente, o que é temática de redação num vestibular ou no Enem propriamente, pode aparecer de novo em várias outras circunstâncias, processos seletivos, outros vestibulares, com outros gêneros textuais inclusive. Por quê? Porque em geral essas discussões ou são cíclicas e aparecem de novo com mais força daí a algum tempo, ou são discussões permanentes e que a gente precisa se posicionar ou achar mecanismos ou trabalhar com inferências possíveis o tempo todo. Então, segue a gente, conversa com a gente, se inscreve, comenta, compartilha e a gente vai construindo aí melhores chances, melhores performances, melhores jeitos de trabalhar com a língua e o texto nessa sistematização, tá bom? Olha, gente, em tempos de coronavírus, eu não poderia deixar de mencionar aqui, de fazer um ajuste, uma sugestão, um trabalho aí com a temática relacionada justamente a vírus, vacinas e uma abrangência maior da discussão, viu? Eu peguei aqui como ponto de partida, e vai aparecer para você aí com um link, inclusive, para clicar, a proposta de redação de 2019 da FAMERP, que é Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tá? É uma proposta de redação daquelas que usa o texto clássico, ou seja, é uma dissertação argumentativa. A gente precisa elaborar um texto com proposição, argumentação e conclusão, quer dizer, tem que problematizar isso, colocar o tema como um problema em questão atual na sociedade, discutir estratégias argumentativas que mostram os lados possíveis de defesa de ponto de vista, que vai aparecer aqui como uma estratégia importante, e depois fechar o raciocínio, né? Chegando a conclusões, quem sabe viabilizando intervenções, porque esse é o tipo de proposta que não vai exigir intervenção como o Enem exige, tá, gente? Até a maneira de organizar a pergunta-tema ou a proposição-tema deixa claro que a gente pode fazer uma reflexão, uma retomada, um prognóstico no final, não precisa fazer uma intervenção, tá? Agora, olha só, eu vou me concentrar na pergunta, gente, na proposição-tema, e em seguida a gente vai ampliando essas considerações e essas possibilidades, até para atualizar a discussão, tendo em vista o cenário do coronavírus ou do Covid-19, né, como foi batizado esse novo processo, essa nova ocorrência do vírus, né? Então vem para a tela comigo, a gente vai olhar, olha só, a proposta é a seguinte: obrigatoriedade da vacinação entre a prevenção a doenças e o respeito às escolhas individuais. Bom, gente, a discussão sobre vacinação de crianças ou vacinação de adultos é uma discussão que vem se arrastando já há algum tempo, né? Existem muitos movimentos no mundo todo que trabalham com a ideia de não vacinar ou de vacinar o mínimo possível as crianças. Gente, tem problemas aí, tem situações muito implicadas, porque olha só, a partir do momento que a gente decide não se vacinar ou não vacinar uma criança, a gente pode pôr em risco a vida de outras pessoas, porque afinal de contas a gente vive em sociedade, né? E não dá pra gente deixar de considerar também que os processos de higiene trouxeram muita qualidade de vida e saúde para as populações. Os processos de higiene são profiláticos, ou seja, preventivos, né? Como assim? Essa história de lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel sempre que é possível e não levar as mãos, a boca, nariz, olhos, né? Não coçar, não colocar a mão na boca depois de ter passado em outros lugares sem ter lavado as mãos antes, quer dizer, sem ter higienizado corretamente, é um processo que já nos privou, ainda bem, de adoecer muitas vezes, né? Então tem que tomar esse cuidado. O que eu quero fazer como comparativo aqui? Se esse processo de higienização, pessoal, permanente, constante, né, nos livra de muitas doenças, em muitos casos, o processo de vacinação também não é brincadeira.
né? E olha, a gente tem visto no mundo que desprezar a ciência, gente, pode ser um perigo, pode ser um fator desencadeador aí de um problema sério para muita gente, não só para quem despreza a ciência. Então, a construção histórica da ciência também se mostra assim, olha, a ciência foi fruto, em muitos casos, ou na maioria deles, pessoal, de uma curiosidade individual, né, as grandes descobertas, e às vezes daí de curiosidades coletivas, ou até de situações que geravam disputa de poder entre nações. A ciência permeia esses pontos, esses passos da humanidade durante toda a nossa construção histórica, né? Então é importante a gente considerar, peraí, a não vacinação, gente, o que tem gerado? Que daí a gente já tem agora grandes repercussões também, né? Sarampo, muitos casos de sarampo no Brasil. Então olha que importante, num texto de apoio aqui para discutir a questão, diz que o sarampo era considerado uma doença erradicada do Brasil desde 2016, ou seja, não tinha mais sarampo, gente. De repente, em virtude também da não vacinação de muitas pessoas, o que acontece? O sarampo volta a aparecer. E voltou a vitimar pessoas, inclusive, né? Houve morte de pessoas por conta de sarampo, algo que a gente não tinha há muito tempo. Veja, para a OMS, Organização Mundial da Saúde, considerar o Brasil como um lugar que erradicou, é porque a gente tinha mesmo dado sumiço na doença, muito menos tinha tido morte, né? Depois, tem um item aqui no texto 2 que chama a atenção, diz, olha, embora a gente seja referência em vacinação, em produção e distribuição de vacinas no mundo, a gente tem grupos muito fortes de pessoas que divulgam via WhatsApp ou via outros meios de comunicação, que divulgam notícias falsas sobre vacina, como por exemplo a ideia que já foi refutada inúmeras vezes, gente, de que vacinar crianças pode gerar autismo, né? Uma discussão, uma querela constante que aparece aí. E por último, não menos importante, como texto de apoio aqui, a gente tem a rememoração, né? Revisitar o momento histórico, gente, da revolta da vacina no início do século XX no Rio de Janeiro, tá? Uma coisa bem importante para a gente considerar e relacionar aí é que sempre que há algo relacionado à saúde nesse sentido, né? O movimento da população diz muito também sobre a cultura em que ela está inserida. A obediência popular às determinações do Estado também dizem muito sobre isso. Nesse momento que eu estou conversando aqui com vocês, a gente está nessas semanas super nebulosas aí ainda sobre o contágio do coronavírus, sobre estratégias que vão ser adotadas coletivamente pelos estados, municípios, pelos países, enfim. E a gente já tem uma repercussão muito importante na Itália. As pessoas foram orientadas a ficar em casa para evitar o contágio pessoa a pessoa até que passe o pico da doença, né? E naquela coisa, gente, de tentar fazer do limão uma limonada, tem aparecido muitos vídeos na internet que tem mostrado os italianos se comunicando pelas sacadas, cantando, dançando, né? Esses dias apareceu uma foto de uma senhora que estava cozinhando, batendo as tampas das panelas e outra pessoa tocando um instrumento do outro lado. Quer dizer, existem repercussões aí, inclusive, que a gente só fica sabendo por causa dos meios de comunicação e de produção de conteúdo que hoje são muito mais rápidos. O último momento que a gente teve de uma situação parecida foi no momento de contágio da H1N1, que foi conhecida inicialmente como gripe suína, aqui, principalmente na América Latina, né? Isso foi muito forte, em 2009. Então, há mais de 10 anos. E naquele momento a gente não tinha ainda as redes sociais dessa maneira, tão atuantes, não tinha meios de comunicação tão rápidos e tão efetivos instalados nos telefones como a gente tem hoje, e de produção de conteúdo também, né? Então, pessoal, o que é bem importante da gente sugerir e agrupar desse ensinamento que uma epidemia, uma pandemia ou um surto, né, podem causar. Inclusive entender qual é a diferença entre essas três palavras, buscar os ensinamentos científicos da biologia é importantíssimo, entender o processo todo de fazer ciência até se chegar a uma vacina de algum que previne, né, algum tipo de vírus, por exemplo, e quais são as possibilidades de a gente, ser humano,
se relacionar melhor com as condições do ambiente e, pela higiene, procurar fazer processos profiláticos. Olha, são mecanismos importantíssimos. Minha sugestão, claro, é para que você escreva esse texto sobre vacinação, se a gente deve respeitar essa escolha individual ou se essa escolha individual, por prejudicar outras pessoas, tem que ser também cuidada e ver como é que a gente gere isso respeitando o indivíduo, mas cuidando da coletividade e observando outras situações. Como intertexto, eu traria para vocês, gente, também um livro chamado Imunidade. Eu gosto muito desse livro porque ele é muito didático. Vocês veem aqui que o meu tá todo marcadinho, né? Com vários itens aí que eu tenho revisitado várias vezes. É da Eula Biss. A Eula Biss, quando foi mãe, né, e daí ela diz mãe de primeira viagem, começou a ter esses medos que são muito comuns das mães de primeira viagem, mães, pais, de o que é que pode fazer com que a criança tenha mais imunidade, o que é que faz para cuidar melhor e tudo isso, né? Foi ler questões sobre vacina e outras situações, e ela diz, né, diz aqui na orelha do livro que a imunidade, que é o nome desse livro, resulta dessa busca por respostas e dúvidas quase ancestrais. Quer dizer, por todo o tempo na construção dos humanos, a gente teve curiosidade para saber como melhorar o nosso jeito de viver, né? De maneira instintiva, especulativa ou científica. E aí esse caminho, esse percurso que ela faz aqui, gente, vai, como ela diz, olha, tem um percurso desde o Cândido do Voltaire até o Drácula do Bram Stoker. Então, tem muita coisa interessante, tem muito intertexto bom e tem muita historicidade aqui sobre as questões relacionadas, por exemplo, a momentos em que a peste graçou na humanidade. E eram momentos de pouquíssima ou nada, o zero higiene do que a gente tem hoje conhecido como higiene, né, gente? E que a gente sabe que é muito profilático. Então, olha, meu pedido a você, estuda, né? Continua se preparando, vamos fazer também nós do limão uma limonada, quem está se preparando para fazer vestibular, para fazer Enem, continua concentrado, continua trabalhando direitinho e olha, continua lavando a mão com seriedade, fazendo todas as regras aí de cuidado para não transmitir, porque não é só o Covid-19, né, gente? É gripe, é resfriado e outras coisinhas mais que a higiene pode nos ajudar a precaver e a melhorar nossa condição de vida, nossa qualidade de vida todos os dias. Então, sugestão de leitura, sugestão de escrita dada, orientações aí. Um abraço, um beijo a todos, gente. Boa semana e até já já. Palavrão, língua e texto no ar, não se esquece, ó. Segue a gente, comenta, curte, compartilha, conversa com a gente sempre que quiser. Tchau! Com a sujeira, verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água,